Graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, por mais este dia abençoado, Deus. Estamos aqui reunidos, Senhor, pelo nome do Filho de Deus, Jesus. Papai, nós estamos aqui, Senhor, como a Tua igreja, para anunciar, Pai, e entender as Tuas palavras, Pai. Pelo nome que há do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Nós, Pai, nós anunciamos agora, para que o poder de Deus, o Espírito Santo, Ele possa nos encher, para que possamos estar cheios, mas cheios do Seu poder. Espírito Santo, vem em nome de Jesus e nos enche de Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e nos faz nos alimentar desta palavra maravilhosa que vai ser anunciada agora para nossas vidas. Faz-nos ter o entendimento, o discernimento. Senhor, nós estamos aqui, Deus. Estamos aqui, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pelo nome do Pai, Deus. Pelo nome do Filho, Jesus. Pelo nome do poder de Deus, o Espírito Santo. E pelo nome da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Espírito Santo, Shamanai Abashai, Abashiteke Masharabataya, Abateke Mantarabanaya Shikarabashe, Abatarabashurie Cantarabashe, Halamantirie Mantarabashaya, Abateke Mantaraye Abashe, Espírito Santo, Halamantekai Abashai, Antekarabashoi, Haramane Amanalabarante Karamana, Espírito Santo, Abashai Amanteke. Assim como eu anunciei esse poder maravilhoso que nós temos como a Igreja de Deus, chamado Espírito Santo. Nós temos, irmãos, esse poder maravilhoso, que a cada tempo Ele nos faz entender essa palavra maravilhosa, que nos faz alimentar verdadeiramente esse verdadeiro alimento para nossas vidas. A palavra de Deus que nos enche, essa palavra que tem poder e que vai ter poder agora em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, igreja, muito obrigado, mas esse muito obrigado, ele não vem assim de mim, ele vem de Deus para nossas vidas. Vocês já pensaram nesse muito obrigado que Deus, Ele tem sempre dado para a gente todos os dias? Todos os dias Deus tem nos oferecido essas boas-vindas, anunciando assim: ei, minha igreja, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu tenho hoje para nossas vidas é uma palavra maravilhosa, como sempre. Uma palavra abençoada, como sempre. E para a glória e honra de Deus, essa palavra, como muitas vezes ela tem acontecido aqui, ela vai nos alimentar o nosso espírito, o nosso ser, fazendo-nos cheios do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. A referência que eu tenho para hoje, irmãos, ela se encontra na referência do livro de Salmo 91, a qual Salmo 91, eu quero ler um versículo do Salmo 91. E do Salmo 91, esse versículo que eu quero ler, ele se encontra no
penúltimo versículo do Salmo 91. Isso, penúltimo versículo. O versículo do qual é o 15, versículo 15. Salmo 91, versículo 15. Irmãos, assim anuncia a palavra de Deus para nossas vidas. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, há uma palavra nesses versículos que acabamos de ler agora, que é de uma total importância e em especial para nossas vidas, a qual nós devemos sempre, mas sempre mesmo cumprir com Deus essa palavra, a qual eu vou ler outra vez e vocês vão entender o que Deus ele tem para nos proporcionar, para nós entendermos. Amém? Vamos ler outra vez. Salmo 91, penúltimo versículo, versículo 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Irmãos, essa palavra, ela me tocou tão profundamente, a qual teve algumas vezes que eu já anunciei honra, honra. O quanto é importante essa palavra para nossas vidas, honra. Através dessa palavra, eu e a minha esposa, nós estamos fazendo algo maravilhoso. Aí, o que é, irmão, esse algo maravilhoso que você e sua esposa estão fazendo? Irmão, isso já é uma estratégia. É uma estratégia, mas é uma estratégia em forma de arma. Uma arma poderosíssima que nós temos, que Deus capacitou a muitos que estão fazendo e continuam fazendo para a glória e honra de Deus. Aleluia. Que arma é essa, irmão? Irmãos, essa arma é a célula. Célula. Glória a Deus. Se vocês forem perceber, ao mundo todo existem diversas células, diversos discipulados. Irmãos, se formos entender a razão dessa importância, em especial para nossas vidas, que é de total importância. Eu e minha esposa, nós abrimos essa célula. E para a glória e honra de Deus, Deus está honrando. Que célula é essa, irmão? Essa célula ela se chama honra, a qual nós acabamos de ler agora, a qual nós acabamos de ouvir e ler e compreender. Esse é o versículo da célula. Versículo 91, penúltimo, Salmo 91, penúltimo versículo do Salmo 91. Que é exatamente essa questão que eu quero que nós entendamos, eu e você aí, essa questão. Irmãos, para nós termos o começo desse entendimento, para ser lançado esse nome, sabe que esse nome, ele me tocou em um certo momento, a qual eu pensei dessa maneira. Quando eu fui, eu pensei, poxa, eu já vim tantas vezes, por que eu estou aqui outra vez? Será que eu vou ser tocado outra vez? Mas quando eu estava naquele lugar, ao ir, eu estava até chegar ao lugar de destino, eu estava falando com Deus, falando, Deus, eu fui em tantos, eu espero que esse seja mais um abençoado daqueles todos que eu fui, porque todos foram bons.
Irmãos, há um momento na igreja que a qual vai acontecer e que está sempre acontecendo, né? É esses encontros que a igreja tem, que várias igrejas têm, e a qual é bom, sabe? Eu apoio principalmente quem nunca foi. Quem nunca foi ir. Quem nunca foi ir. Porque é algo maravilhoso em que você, naquele lugar que é feito esses encontros, é muito anunciado, irmãos, isso aqui. Já anunciei outras vezes que quando eu ia para esses encontros, desde a primeira vez que eu fui doutrinado, me falaram, sente-se na frente. Eu nunca gostava de me sentar atrás. Sentava mesmo na frente. Agora vocês imaginem, vocês sabem quantos encontros eu fui. Eu já citei outras vezes quantos eu tinha ido. E foram exatamente 9 encontros que eu fui. E eu amei em todos. Você foi. Você foi para trabalhar? Não, eu nunca trabalhei em encontros, irmãos. Eu ia muito para receber, mas esse receber é tipo assim, eu queria receber, mas eu pensava em receber o Espírito Santo, em me encher do Espírito Santo naquele lugar. E é verdade, o Espírito Santo naquele lugar, ele te enche de uma tal maneira, mas é uma tal maneira abençoada que você sai como um vaso cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E o último que eu fui, esse nome a qual é a nossa célula, a minha e a da minha esposa, que se chama Célula Honra, foi esse nome que me tocou no encontro de primeira. Quando eu entrei naquele lugar, existia lá uma faixa. E nessa faixa tinha escrito desta maneira: Homens de honra. E a partir dali eu anunciei a Deus: um dia eu vou fazer uma célula, um discipulado com esse nome. Honra. Irmão, se formos analisar o quanto essa palavra ela é importante, muito importante. Como, por exemplo, a palavra de Deus, ela anuncia para nós honrarmos, por exemplo, nossos pais, a qual muitos filhos por aí não honram. Não honram. Principalmente o pai principal de toda a humanidade, que é o nosso Deus, o Altíssimo, o nosso Deus Todo-Poderoso, que não honra. Como, por exemplo, eu estava falando para minha esposa nesses tempos. Amor, existem tantas pessoas que estão sendo curadas. E eu não digo somente desta pandemia, não. De diversas situações difíceis. E não conseguem nem honrar Deus agradecendo pela sua cura. Não conseguem nem honrar Deus lendo a sua palavra. Não conseguem nem honrar Deus o agradecendo pela cura. Existem, irmão, pessoas assim. Que eu falei para minha esposa, quando dá fé, amor. Quando dá fé, precisam outra vez da cura de Deus. Vem, ora por mim. Nós, como uma igreja de Deus, nós vamos orar sim, porque é o nosso dever. Mas agradeçam a Deus pela cura de vocês. Digam pelo menos um graças a Deus, para honrar essa palavra aqui, ter sentido na tua vida e na minha vida. Eu honro. Quando Deus ele me cura de qualquer dor, até uma dor de unha, eu falo: Deus, muito obrigado. E tem pessoas que não honram com esse agradecimento ao Senhor, de gratidão a Ele. Para a glória e honra de Deus, nós estamos nessa célula. Eu e a minha esposa, nós abrimos esta célula. Estão vindo vidas sim, para a glória e honra de Deus. Em nome de Jesus.
a qual nós estamos sob a cobertura de uma geração gratidão, a qual tem 2 pastores abençoados lá de excelência, um casal, pastor Alex e pastora Dora. A glória e honra de Deus, são pastores de excelência que estão pagando o preço, que estão mesmo empenhados com a obra de Deus. Não é? Estamos aliançados com a geração gratidão. Célula Honra, nós estamos aliançados com a geração gratidão. A glória e honra de Deus. E desde já também eu quero fazer um agradecimento a esse grupo abençoado dessa célula, esse grupo de homens que tem mandado os vídeos, que tem mandado mensagens. Eu vejo todos, irmãos. Quando vocês mandam, eu vejo todos. Nesse grupo tem o meu pai, nesse grupo tem meus irmãos. E nesse grupo tem meus irmãos de fé também, não só do DNA, mas o de fé. Todos são de fé, resumidamente. Mas tem o de DNA e tem os meus irmãos de fé. Irmão Alexandre Araújo, irmão Johnny, irmão Heitor, seu Heitor, tem o irmão Roberto. E irmãos, algo que eu falei para minha esposa, amor, eu não vou ser que nem assim dizer, eu quero um grupo ali na célula para exatamente nós edificarmos, ficarmos cada vez mais fortes. Deus nos dá cada vez mais força, não é? Então eu agradeço muito, irmão mesmo. Tem um Railan que entrou agora. Railan, em nome de Jesus, seja bem-vindo, não é? E os demais também. Se eu me esqueci de alguém, me perdoe, em nome de Jesus. Mas todos são bem-vindos. E não vai ser por causa de... Às vezes eu vejo que existem pessoas que ficam descontentes com uma célula, que eu já vi quando surge uma pessoa para orar na célula. Fiquem não, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Ou então quando não participam. Mas eu falei para minha esposa, amor, eles estão participando sim. Estão participando porque eles estão vendo a mensagem, eles estão me mandando vídeos, eles estão ali. Irmão, sempre eu vou estar do jeito que vocês estão vendo. Eu sempre vou estar, sim, anunciando essa palavra de Deus para nossas vidas. A Célula Honra, ela está aqui para isso. Não é para honrar a gente, apesar de ser também, mas existe honrar principalmente a Deus. Honrar principalmente a Jesus, honrar principalmente o Espírito Santo e honrar principalmente essas palavras maravilhosas. É dessa maneira. Quinta que vem, já estava falando com um discípulo, já fazendo a programação. Quinta que vem vamos ter uma célula presencial. E que em nome de Jesus vai ser bênção. Mas aí você fica pensando, irmão, como eu vou participar? Eu trabalho. Mas você vai participar de uma maneira. Sim? Como, irmão? A célula que eu vou fazer presencial, ela vai ser gravada. Vai ter o vídeo. E eu lançarei o link do vídeo no grupo da célula. Ninguém vai perder, irmãos. Porque se eu for analisar, eu tenho um carinho imenso com o seu Heitor, que mora lá em Ribeirão Preto.
mas ele está no grupo, ele me manda mensagem, ele ouve as minhas pregações, ele mostra até minhas pregações lá no lugar onde eu trabalhei, lá em Ribeirão Preto, de serviços gerais, em um hospital. Santa Teresa Hospital, me fez me lembrar. Trabalhei lá, foi por razão dele que me ajudou a me colocar lá. Eu agradeço muito, Senhor Heitor, por essa bênção que me ajudou lá. Eu agradeço muito também, ele mostra, pessoal, meus vídeos lá no hospital pro pessoal. Vocês entendem? Eu não vou tirar o Senhor Heitor do grupo. Jamais. Eu tenho o Roberto. O Roberto, para vocês terem uma ideia, quando eu não era esse homem que vocês estão vendo aqui, quando eu não era essa nova criatura que eu sou hoje, anunciado como nova criação, assim como eu e você que está ouvindo aí, quando andava pelo mundo de bar em bar, bebendo de copo em copo, sendo um alcoólatra no mundo, a qual, para a glória e honra de Deus, hoje eu sou curado desse mal e desse vício. Sabe o que acontece? Essa pessoa que andava comigo, esse amigo, agora é meu amigo de fé, o Roberto. Começou a abrir as portas para ele. Se mudou, está morando em Florianópolis, está começando a arranjar um emprego lá. Já me mandou uma mensagem falando: irmão, eu estou aqui, mas eu estou congregando, entrei numa igreja, estou indo para os cultos. Ainda falou: não me deixe, ore por mim. Estou orando por muitos, a qual há um tempo eu mostrei um vaso, e esse vaso tem os nomes das pessoas ali que me deram. E esses nomes que estão ali, eu estou orando sim, por aqueles nomes da minha família, de pessoas ali que colocaram. Para a glória e honra de Deus, irmãos, eu até falei hoje para o grupo da célula, eu vou fazer um vídeo hoje. E vou postar o link no grupo da célula. E, irmãos, eu também quero que vocês orem por mim, viu? Sempre peço. Estou pedindo agora. Deus sempre fala e peça para eles orarem por você também, que você precisa. Cada pessoa desse grupo, em nome de Jesus, ore por mim também, porque eu preciso das suas orações. Ore para que Deus ele me proteja, ele me guarde, ele me dê forças, assim também como eu oro por vocês, eu oro por nós. E eu fico muito feliz de anunciar hoje aqui para vocês o quanto esse amor de Deus, ele é lindo em nossas vidas. E assim como foi anunciado aqui, a última palavra desse versículo, que chama a honra, que eu acabei de ler, que chama a honra. Vamos honrar a Deus. Essa célula que eu anunciei agora, ela existe nesse intuito, nessa especialidade de principalmente de honrar a Deus, honrar ao Deus Pai, honrar ao Deus Filho Jesus, honrar o poder de Deus, o Espírito Santo, e honrar essas palavras maravilhosas da Bíblia. O demais, irmãos, é isso. Eu queria anunciar hoje. São exatamente mais de 1h da madrugada. Eu estou aqui anunciando essa palavra maravilhosa para nossas vidas, honrando a Deus nessa madrugada. Essas palavras maravilhosas sobre nossas vidas. E ela vai vir sobre nossas vidas mesmo.
Você que está ouvindo aí, entenda essa palavra. Honra na tua vida. E demais, você é bem-vindo a participar dessa série. Você é bem-vindo. Participe, venha. Só que você está naquele grupo, vendo as mensagens, se enchendo mais de Deus. Você vai cada vez mais sair desse mundo aí, esse mundo que não é nosso, porque o que vai ser nosso, sabe o que é que Deus anuncia? O reino de Deus, é a qual nós estamos destinados a ir para lá. Se nós entendermos esta honra, Deus vai assim anunciar para nossas vidas: ei, esse aqui é meu reino. E esse bem-vindo, Ele vai anunciar: bem-vindo ao meu reino, para nossas vidas. Como anunciando a palavra, como nós, como sendo a nova criatura, a nova criação do Senhor. Então, irmãos, igreja, Shayamai Hainuye Kayamune Ayashi Ayamanaya Manaka Shayamaneira Muneira Moyadai Tarabashakanta Yamashi Halanikantarumanaya Mantara Halamashaya Bashi Halayaman Haramandara Mashate Que Halaman. Irmãos, igreja, vamos honrar o Senhor. Venha, você que está ouvindo aí. Venha, porque se você vir, como o Senhor disse, essa célula, a minha e da minha esposa, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aleluia. Glória a Deus. Shakantarabashaya manteque. Então, irmãos, eu sei que você, pelo menos em uma das muitas mensagens que eu já mandei, pregações e ministrações, eu sei que você aí já sentiu algo. Eu sei que você sentiu. Se você sentiu esse algo, Deus está querendo falar contigo. O Espírito Santo, Ele está querendo que você abra o seu coração para Ele te encher. Então, dessa maneira, se você sentiu, é porque Deus quer falar contigo, o Espírito Santo quer te encher, irmão. Venha e nos ajude com o seu clamor, com a sua oração. Vamos ajudar o nosso Senhor. Vamos estar com o nosso Deus. Amém. Aleluia. Mais uma vez eu vou ler para o término dessa bênção maravilhosa que Deus está nos proporcionando. Aleluia. Salmo 91, versículo 15, penúltimo versículo de Salmo 91. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aleluia, irmãos. O demais é isso. Quero agradecer a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Filho de Deus, para a glória e honra do nosso Deus Todo-Poderoso. Pelo nome do Pai Deus, pelo nome do Filho Jesus,
Pelo nome do poder de Deus, o Espírito Santo. Pelo nome da palavra de Deus, as sagradas Escrituras, as Escrituras sagradas, nós te agradecemos, Deus, por tua palavra maravilhosa, Senhor, em nossas vidas, que nos alimentou agora, alimentou o nosso espírito, fazendo-nos entender esta palavra maravilhosa, a qual é especial, a qual é digna, a qual o nome significa honra. Deus, Pai, nós queremos te honrar cada vez mais pelas maravilhas, Pai, que tu estás sempre a nos proporcionar, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Deus, por este momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Palavra de Deus. Para a glória e honra de Deus, Senhor, nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Te agradecemos, Senhor. Aceita a nossa gratidão, Senhor, como a tua igreja, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.